Olá pessoal, boa noite. Aqui quem fala é Lúcio Ortiz, do seu canal. E hoje vou estar aqui apresentando para vocês os 33 livros que eu li agora este ano de 2021. Fora outras coisas, de outros estudos, tipo artigos científicos, resenhas, né? Mas assim, esses são os livros que eu li até agora, assim, né? Com maior afinco, seja por leitura, entretenimento ou para estudos mesmo, que a maioria deles vocês vão ver que são para estudos, né? Por causa da minha formação, por causa do meu exercício da docência. Antes de mais nada, clique aí no like para poder estar incentivando aqui o nosso canal. Divulguem, comentem, porque é isso que nos incentiva a fazer aqui esse trabalho pelo canal Lúcio Ortiz. Então, vamos aos livros. O primeiro livro que eu terminei de ler esse ano foi Educação e Serviço Social, o elo para a construção da cidadania, da Eliana Bolorino Canteiro Martins, que analisa implicações da educação e do serviço social, estabelecendo um campo empírico de análise prática profissional da assistente social, que envolve a educação nos municípios paulistas. E ela faz toda uma abordagem através do Estatuto da Criança e do Adolescente, que delineia todo o atendimento de política deste tipo de segmento, e que faz um projeto ético-político da sua profissão. E ela se apoia na base teórica de Antônio Gramsci como grande educador e o brasileiro Paulo Freire, que compartilham a mesma perspectiva do reconhecimento da importância da educação de forma diferenciada para a emancipação das pessoas. Ou seja, ela vai contra aquela ideologia hegemônica, né, que tem sobre a educação. No final, ela diz muito a respeito da prática e da política, né, educacional como possibilidade da emancipação do ser humano, como uma construção para se realmente exercer a cidadania. Gostei do livro, foi muito bom para estudá-lo e analisá-lo aí, né, para a área de políticas públicas que eu sou formado no mestrado. O segundo livro, Brasil, Incertezas e Submissão, de José Sérgio Gabriel de Azevedo, organizador com vários outros autores, que é dividido em 3 partes: da construção em forma da ação do governo de Jair Bolsonaro, do desmonte do Estado e da destruição da sociedade. É um livro bem crítico em relação ao governo federal, que fala das mudanças profundas que estão acontecendo de uma forma não muito legal para o nosso país. Né? E destaca o livro, né, que tudo começou com as eleições do ano de 2018, quando houve a importância do Big Data, né, que são os grandes processamentos de dados, né, a política dos robôs na internet através de manipulação de informação, seja pelo WhatsApp ou pelo Facebook. Também fala sobre o microtargeting, que é uma forma de... é parecido com o hashtag, né, na internet, que fica colocando públicos-alvos para desinformação, não digo para informação, né, e também do uso das plataformas na comunicação instantânea. Então, este livro ele vai trazendo todos os problemas da nossa realidade de 2018 até os dias atuais, que ele foi escrito este ano, né, e fala da nossa realidade com paradigmas que vai de acordo com o reacionarismo, né, ou conservadorismo, ou, digamos assim, o fascismo bolsonarista que se está instalando no país com fake news e sendo de uma forma de anti-ciência. E que isso não é bom para o país e muito menos para a nossa sociedade brasileira. Um livro bem crítico, gostei, né? Então, assim, da Fundação Perseu Abramo, então, assim, os autores eles trazem toda a problemática a respeito. O terceiro livro que eu terminei de ler foi A Teoria da Organização Política 3, de Adhemar Bogo, que fala sobre a estratégia da tarefa de pensar a transformação da sociedade. Fala sobre as consciências de riscos, das possibilidades, sem prever e planejar, né, o que se quer na história da humanidade, com táticas e estratégicas aplicadas de conteúdos e intenções. Fala muito sobre os processos, os períodos de guerras e de revoluções que houve no mundo, né, não só no Brasil, em outras partes do mundo. Fala sobre Vietnã, a Coreia, a Angola, China, Cuba, União Soviética, né, a Rússia.
e que, sem dúvida, ele traz aqui o livro que toda experiência histórica nos mostra que se não houver lutas sociais, não vai haver as transformações que precisam acontecer na nossa humanidade. Muito interessante o livro, né, para quem é militante. O quarto livro que eu terminei foi A Alma do MST, A Prática da Mística e a Luta pela Terra, de Fabiano Coelho. Ele fala sobre o movimento dos trabalhadores rurais sem terra na dimensão mais espiritual, mística, e como eles se motivam, se animam, né, nas suas lutas e também nas suas compreensões e leituras de atuação, né, tanto na vida prática quanto de fazer o que eles precisam, né, seja pela luta pela terra, pela reforma agrária, pela produção agrícola, pela agricultura familiar, pelo cooperativismo, né, que tudo isso para ele passa por um ânima, né, algo que é espiritual, místico, que faz com que o movimento sem terra continue firme, né, na sua luta e procurando, né, mostrar que o Brasil tem tudo, né, para produzir de uma forma justa e igualitária. O quinto livro foi mais para me preparar para um possível doutorado, o Manual do Francês Diplomático, de Janine Monique Bustani, que ele vai falando sobre textos, né, do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, sobre questões internacionais, né, tudo em francês, tá? História do Brasil, história geral, geografia, direito, economia, né, que faz toda uma análise, né, como fazer a interpretação desses textos, né, e ao mesmo tempo como interpretá-los. Muito interessante, gostei. Outro livro também, que foi por causa também de um possível doutorado, Espanhol Instrumental, de Ayala Paiva, de Medeiros Vargas. Gostei do livro, foi bom. O Mestre Moral, sétimo livro, do Jacques Cassier. É um livro que trata sobre um mestre ignorante que muitas vezes ele não sabe o que ensinar para o seu discípulo. Estilo comédia. Oitavo livro, Educação Ambiental e Sustentabilidade, de Arlindo Felipe Júnior, que fala sobre educação ambiental, né, entendida como uma educação política na formação para a cidadania ativa na realidade socioambiental. Também ele fala a respeito dos especialistas, como engenheiros, arquitetos, agrônomos, biólogos, geólogos, sociólogos, que precisam ter essa visão, né, de uma educação integrada com o meio ambiente, com a natureza. Nono livro que eu li este ano, que eu gostei muito, Democracia em Risco, de Boris Fausto como organizador, que ele fala sobre esse livro dos artigos de vários autores, né, que fala sobre o regime democrático nosso que está vivendo de uma forma atribulada, de uma forma que está sendo constantemente atacada desde 2014 por grupos de direita, conservadores, que querem a intervenção militar, o fechamento do Congresso e do STF. Nós estamos vivendo isso praticamente também este ano. Não é um problema de agora, né, um pouco antes também, com aquela coisa de nostalgia da época da ditadura militar, quando houve o golpe de 64. Então, assim, são intelectuais que estão se preocupando com esse tipo de situação e que todos eles têm algo por unânime, que está faltando uma reação maior da sociedade civil, que é a favor da democracia, está faltando uma reação maior das nossas instituições democráticas, né, para que não aconteça o pior para a nossa democracia. O décimo livro, também por causa do doutorado que eu estou estudando, Curso de Italiano para Brasileiros, de José Cury, né, teve muita coisinha para ver e aprender, principalmente negócio de verbos, substantivos que eu não conhecia. Foi bom, valeu. O 11º livro, Gênese de um Pensamento, de Teilhard de Chardin, adorei o livro, que fala sobre a rapidez do pensamento, sobre os fenômenos do próprio pensar humano, né, que vai falando sobre a origem dos pensamentos, a exegese dos pensamentos e a hermenêutica dos pensamentos, em forma de cartas, este livro. 12º livro, A Concepção Filosófica da Imaginação. Adorei também de lê-lo, de Hélio Lopes da Silva, que ele fala sobre as concepções filosóficas, né, da imaginação em Heine, Sartre, Russell, Descartes, Hume e Kant. Cada um deles tem o seu jeito de conceber a imaginação, né? O Heine é muito prático, o Sartre é muito cético, né, que acha que a imaginação deixa a pessoa ficar vivendo no mundo da fantasia. Russell, ele vai
fala de uma imaginação mais investigativa. Descartes fala de uma imaginação que usa-se para a lógica, para o próprio pensar, para as abstrações da mente. Rumi, ele vai do lado mais experimental, que a imaginação ajuda para que o homem consiga ter uma experiência dos seus próprios pensamentos para chegar a conclusões científicas, né? E não mais abstratas, porque ele é contra a abstração, né? O abstratismo, a metafísica, por assim dizer. E Immanuel Kant, que provavelmente o que mais gosto aqui deles, apesar que tem o Descartes, né? Immanuel Kant fala da imaginação como uma concepção da mente humana para desenvolver seu subjetivismo, para alcançar as ideias mais profundas, seja pelos fenômenos ou os nômenos, né? Que são aquilo que são fatos concebidos pela mente. Muito legal. Vale a pena. Recomendo. 13º livro que eu li, Verão no Aquário, de Lígia Fagundes Telles, que é um romance de uma filha que fica disputando com a mãe o namorado da mãe. No caso aí que seria quase um pedaço dela. A personagem se chama Raiz. Dizem que foi muito legal na literatura. Pessoalmente, não me empolgou muito este livro. 14º livro, A Educação e a Crise Brasileira, de Anísio Teixeira, que é uma coletânea de seus artigos que falando sobre a educação brasileira na crise, que faz uma avaliação da sociedade e o impacto da estratificação social no acesso às oportunidades educacionais. Ele é, digamos assim, o pai, né, do LDB aqui no Brasil. Depois, 15º livro, Educação em 4 Dimensões, comecei ano passado, terminei esse ano, da Elizabeth Seturi, que fala sobre as competências que os estudantes precisam para atingir o sucesso, né? Então, fala que a dimensão do conhecimento, das habilidades, do caráter, do meta-aprendizado para os estudantes no século XXI, e que vem trazer a questão que o currículo tem que estar absorvendo, né, e se estruturando nessas 4 dimensões, e que para isso precisa desenvolver toda uma metacognição, né, para as referidas dimensões, né, e conseguir superar os desafios da imprevisibilidade que o futuro já está aí presente nas nossas vidas. Depois, o 16º livro, Métodos Ágeis, de Camila de Araújo. Este livro eu tive que ler por causa do meu curso de MBA em Gestão de Projetos, pela USP, né, que neste livro vai trazer a gestão de projetos num espaço no mundo todo, na esfera tanto privada, particular, quanto estatal, pública, corporativa e também pessoal, na questão do empreendedorismo. Entre as práticas difundidas, os métodos ágeis ganham espaço no meio, e também agora está tendo realmente a popularidade, né, principalmente com o Scrum Master, mas tem outros métodos assim ágeis, né, com outro tipo de nomenclatura, e eles vão falando assim a questão se tudo que está acontecendo é de forma passageira ou não nas organizações, né, os conceitos dos métodos de gerenciamento, que vai auxiliar no desenvolvimento de uma visão crítica e com o entendimento das origens ágeis, ou seja, né, para compreender os métodos ágeis, eles são métodos utilizados nas organizações quando tem que fazer mudanças de uma forma mais rápida, de acordo com o que está acontecendo com a conjuntura da própria organização que ela está vivendo e convivendo, né? Então, envolve gestão de pessoas, mas também a parte processual e também na busca do escopo e dos resultados. Então, a gente tem aí muita coisa por aprender, né? Vamos ver se, terminando o curso, eu vou ter que exercer, né, algum cargo na gestão de projetos nesse sentido. Muito bom, gostei. 17º livro que eu terminei de ler esse ano foi Cooperativismo Financeiro no Brasil, de Márcia Port, né, que fala sobre a doutrina do cooperativismo como algo de estilo de vida, né, que é organizado na união das pessoas com objetivos em comum e que a ONU está reconhecendo as cooperativas, né, como algo melhor para ser feito produções, né, de pequenos aglomerados e organizações, né, empreendimentos, que ele faz com que busca um desenvolvimento social local, inclusão social, desenvolve lideranças, integração e organização social. Muito interessante o livro, né? Tem uma visão assim que utiliza dos mecanismos do capitalismo, mas de uma forma mais justa e de equidade, né, com as pessoas.
sem que as pessoas precisem perder sua individualidade, né, e ainda preserva, né, o conceito da propriedade privada, mas que não seja de uma forma exacerbada, né, também atendendo a sua função social. Depois, outro livro que eu li, o 18º, foi A Aventura Freudiana, de Carlos Alberto Plastino. Ele utiliza muitos conceitos de Freud, né, e faz uma menção da filosofia nos conceitos de Freud. 19º, Gestão de Projetos, conhecendo os grupos de processo e as áreas do conhecimento, de José João Carlos Boechat, aliás, meu professor de MBA, né? E ele fala que esse tipo de trabalho, né, desse tipo de gerenciamento de projetos, que é uma ciência da administração e que, por consequência, requer organização, disciplina, trabalho em ambiente ético, onde os princípios da honestidade, justiça, responsabilidade e respeito sejam sempre preservados. Neste livro, ele procura mostrar a área mais processual, né, quando acontecem os projetos, né, seu começo, meio e fim, e que vai atingindo todas as áreas do conhecimento, seja na área de negócios e empreendedorismo, seja também para a área social, de políticas públicas, educacional ou cultural, e também para as próprias organizações públicas, né, para alcançar os seus próprios resultados. Bem, depois o 20º livro que eu terminei de ler foi o Ser Mais Inteligente, Técnicas de Gestão da Emoção, de Augusto Cury, e ele fala a respeito de técnicas de prevenção de transtornos emocionais e para o desenvolvimento da inteligência global. Essa inteligência global que ele diz, né, que seria uma interpessoal junto com a naturalista, né, e fora a sua famosa teoria das inteligências transversais, né, que é chamada multifocal. Por fim, 21º, que ainda falta um pouco para concluir. A Ciência como Profissão, Médicos, Bacharéis e Cientistas do Brasil, é um livro de história de Dominique Miranda de Sá, que aborda o processo da especialização da atividade intelectual no Brasil. Gostei muito desse livro também. 22º, Avaliação de Tecnologias em Saúde e Políticas Informadas por Evidências, de Teresa Setsuko Toma, e teve outros autores, né? Esse livro eu tive que ler por causa do curso de extensão que eu fiz, de Políticas por Evidências, Políticas Públicas por Evidências, né, um introdutório que eu fiz pela CAPES, e que fala muito sobre a questão muito técnica, né, na área da saúde e também políticas baseadas em informações por evidências. 23º livro, Os Condenados da Terra, de Frantz Fanon, né, que fala sobre a violência desencadeada pela guerra lá na Argélia. 24º livro, Ciência e Consciência, de Edgar Morin, também adorei de ler esse livro, né, que fala sobre o duplo desafio de apontar problemas éticos e morais na ciência contemporânea, cujos múltiplos e prodigiosos poderes de manipulação são nascidos das tecnociências, que têm imposto ao cientista, ao cidadão e à humanidade inteira o problema do controle político das descobertas científicas, né? O exemplo, genoma, né, a questão da clonagem, né? E aí ele fala de toda uma necessidade epistemológica, né, aí entra na filosofia do paradigma que torna os limites do determinismo e da simplificação da ciência, que incorpore parâmetros necessários à compreensão da realidade. Eu que estou fazendo o curso de filosofia, este livro caiu assim como se fosse algo que estava na minha vida, que de repente fazendo o curso, né, de graduação de filosofia, veio assim encaixar. Então, foi muito bom, ele me ajudou agora na disciplina de Epistemologia 1, né, do primeiro semestre agora que eu estou fazendo. Fantástico, adorei. 25º livro, Introdução à Filosofia do Direito, Os Modernos aos Contemporâneos, de Alisson Mascaro, escritor brasileiro, filósofo brasileiro, que tratou sobre os momentos do pensamento jurídico da Idade Moderna para a Idade Contemporânea, e ele se baseou muito em Immanuel Kant, Hegel e Karl Marx. Ao mesmo tempo, também apresenta ideias de reflexão da filosofia do direito e conceitos de implicações do pensamento jurídico na atualidade. 26º, também por causa da gestão de projetos que eu faço MBA, li a Bíblia do Marketing Digital, Cláudio Torres. Tudo o que você queria saber sobre marketing e publicidade na internet e que não tinha quem perguntar. É um guia prático, né, bastante denso o livro, né, que fala sobre ações de marketing, comunicação e publicidade online e as estratégias das ações. Né, vai falar principalmente das
redes sociais e outras plataformas, né, própria internet, com uso de roteiros, né, e de ferramentas, né. Muito bom. Vale a pena ler e não só ler, estudá-lo, né, para colocar em prática. 27º livro, Spinoza, Coleção dos Pensadores, né, que traz os livros lá, Pensamentos Metafísicos. O segundo livro, Tratado da Correção do Intelecto, fascinante. O terceiro livro, Ética, e o quarto, o Tratado Político. Para quem gosta de filosofia, uma maravilha. 28º livro, A Confissão de Leoa, para mim o melhor livro que eu li este ano, assim, mas em questão de entretenimento, né, do Mia Couto, um escritor moçambicano, né, que fala sobre os moradores da aldeia de Culumane, né, aflitos sobre suas mulheres que estão sendo atacadas por leões. Né, e eles veem no arcanjo baleiro, né, o caçador, a única possibilidade de acabar com este terror, né, das feras. Né. Então, assim, é um livro fascinante, que é envolvente, né, que faz alternâncias de falas e ao mesmo tempo provoca, né, situações assim por causa da voz, por causa das tradições, né, a sociedade lá que vive a África, né, e ao mesmo tempo carrega um realismo fantástico, né, que faz prender a leitura. Fascinante, recomendo. Né, A Confissão de Leoa, de Mia Couto, ganhou prêmio merecido. 29º livro que eu li este ano, Brasil, o Estado Social contra a Barbárie. Márcio Pottmann foi organizador, com quem eu fiz a live ano passado. Né? O Márcio Pottmann, professor livre-docente da Unicamp, foi presidente do IPEA, foi presidente da Fundação Perseu Abramo, candidato a prefeito, foi em Campinas, candidato a deputado federal. Né? Então, assim, ele para mim é um dos maiores intelectuais do Partido dos Trabalhadores, né? Que tem toda a autoridade e propriedade de falar sobre os problemas da política, da economia e das questões sociais do nosso Brasil. Né? E ele fala com muita propriedade, fundamentação e justificativa, que eu falo muito para os meus alunos, né? E que a gente tem que buscar assim, ter esse olhar crítico e científico no sentido, né, de como entender o Brasil. 30º livro, 25, do Mia Couto, né? Outro livro que eu tive que ler dele, que também é muito legal, que fala sobre feitiçaria e curandeirismo, né, da figura do Lourenço de Castro, lá, o personagem atormentado pelos sonhos e feridas, que fala também sobre a Kufala, né, e depois fala a história do Joaquim de Castro e o Marcelino, que morre no final, né, da parte aí da história deles, que foi triste. Fala também sobre a violação sexual, o terceiro cenário, né, da questão, né, que acontece lá com as mulheres na África, que afeta crianças, adultos e até pessoas idosas, né, e para ambos os gêneros. E a questão da submissão, né, a evidência da cultura moçambicana, né, que também é muito parecido, né, com a cultura portuguesa quando trouxe para suas colônias, né, as condições de vida. 31º livro, o Antiédipo de Capitalismo e a Esquizofrenia, é um livro de filosofia e psicologia, de Félix Guattari e Gilles Deleuze. É um livro revolucionário em múltiplos sentidos, né, que tem o seu alvo de libertar a potência revolucionária do desejo, né, e dinamitando as categorias da psiquiatria e da psicanálise no centro do conflito da concepção freudiana, né, do inconsciente, né, que se torna uma representação em um teatro, principalmente quanto à questão do ético, né, aquela paixão que não pode, né, da questão do incesto, né, o filho com a mãe, mas também pode ser filha com o pai. Então, assim, que seria dialéctica, mas no fim os dois têm a mesma concepção, só muda as figuras aí, né, e aí eles vão tratando a respeito aí o Deleuze e Guattari, né, dos bloqueios que tem no nosso inconsciente, né, por causa dessas questões, né, do sistema familiar, né, fala que o dispositivo antiético, né, da própria filosofia, antropologia, literatura, arte, economia, ciência, biologia e política, né, fazem alusões de situações que ocorreriam o risco de passar despercebidas essas questões aí, né, do próprio inconsciente. 32º livro, Diálogos também do Gilles Deleuze e Claire Parnet. Nesse diálogo
eles fazem, né, nas entrelinhas dos seus capítulos, em verdadeiros personagens, né, explica a evolução do pensamento, em particular a partir do encontro com o Félix Guattari, no caso, mas Deleuze, né, que teve esses encontros, né, e os temas são diversos, né, fala sobre geografia, o devir animal, fala também do reino natural, fala do sexo, também fala a questão das linhas de origem, quando as pessoas nascem e crescem, né, e como um meio que elas vivem com a individuação subjetiva e não subjetiva e a constituição da própria vida, né, e das instâncias que acontecem em vários símbolos da nossa sociedade, né, os signos, né, com as suas flutuações e relações. E por fim, o 33º livro, o último que eu li agora, neste ano de 2021, por enquanto, A Escravidão no Brasil, volume 1, Ensaio Histórico Jurídico Social, de Agostinho Marques Perdigão Malheiros, né, que vai tratando sobre as questões jurídicas que houve no Brasil no período da escravidão, né, e que, pelo que eu li, né, tem realmente toda uma tratativa, algo contratual, né, do meio escravocrata, né, que houve no Brasil, e que tinha punições, penas, né, quando se não cumpria, né, o que estava prescrito por lei, e também pelos próprios contratos, né, que era uma questão de relação civil, né, antes do nosso antigo Código Civil republicano, né, que vai falando no livro. Né, e por enquanto o volume 1, né, que vai falando desses princípios aí, dessas práticas que aconteciam. Gente, muito obrigado aí pela atenção de vocês e também pela paciência. Tá? São os livros, e depois com o tempo eu vou falando livros que eu estou lendo, né, e já vou recomendando também para ler. E não esqueça do joinha. Muito obrigado, gratidão, namastê e até mais.